Fala pessoal, mais uma vez passando aqui para, depois de alguns dias sem gravar, buscando conhecimento para entender um pouco mais do assunto que eu abordo aqui nas minhas redes sociais. E eu estou relendo novamente o livro por título de Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. E tem como escritor o Dr. Joe Dispenza, um especialista em neurociência. Um assunto muito importante para nossas vidas e muito falado já em nossa época e em nosso tempo. E tem uma parte que eu vou ler aqui e vou aqui passar para vocês de como realmente a gente precisa rever os nossos conceitos de vida, de como nós vemos o mundo, como os nossos pensamentos afetam a nossa realidade e assim por diante. Tem uma parte que me chamou a atenção e eu resolvi gravar esse vídeo aqui, que eu vou aqui ler e depois eu vou dizer o que eu entendi sobre o que Dr. Joe Dispenza quis falar, né? E diz assim: suas deficiências do passado podem ser rastreadas até um equívoco principal na raiz de todas elas. Você não se comprometeu a viver segundo a verdade de que seus pensamentos têm consequências tão grandes que podem criar a sua realidade. Bem, Dr. Joe Dispenza, ele é um cientista muito conceituado e tem vários livros, e eu tenho, se eu não me engano, 2 livros deles, e esse aqui foi o que me chamou a atenção com um olhar mais minucioso de estudar ele e me aprofundar no que ele colocou dentro desse livro. Bem, tem uma parte nossa, dos seres humanos, que nós não prestamos muita atenção. É o que ele quer dizer nessa palavra aqui. Nessa parte do livro dele, do capítulo O Você Quântico. E nessa parte que eu li para você, ele diz o seguinte, que nós não atentamos durante toda a nossa vida para a parte que é a nossa parte invisível, que são os nossos pensamentos. E ele diz que por nós não prestarmos atenção nessa parte que faz parte de nós, que são nossos pensamentos, a nossa vida ela desandou, ela nos levou a estar no nível de vida que nós estamos, por não prestar atenção no que andamos pensando. Nós não atentamos para os nossos pensamentos, até hoje mesmo. E eu só vim prestar atenção na forma como eu penso, que ativa minhas emoções, meus sentimentos, meus neurônios, minha química mental e tudo que engloba essa matéria, essa biologia humana de tecidos que foram colocados nesse corpo. E eu vim prestar atenção nos meus pensamentos, o que eles causam dentro de mim e também fora de mim, depois que eu comecei a buscar o autoconhecimento. O autoconhecimento ele é um estudo onde você penetra dentro de si mesmo através dos seus pensamentos, através de reflexões, de meditações, para saber como é que você reage em certas situações ou em todas as situações de sua vida. E se hoje você está na condição financeira que você está, na condição emocional que você se encontra, psicologicamente que você está vivendo, isso tudo é causa da maneira em que você pensa. Quando nós pensamos muito em coisas que nos trazem tristeza, mágoa, rancor, todos esses pensamentos eles ativam um certo nível de química mental que começam a fazer
parte de nós e começam a também atrair exteriormente para nós também. Então, essa parte do nosso pensamento que nós não tivemos já a responsabilidade de vamos dizer assim, de vigiar, de colocar sobre vigilância e deixamos a nossa mente pensar várias coisas sem analisar, sem formular, sem aprender de verdade a pensar o que devemos realmente pensar e neutralizar aquilo que não devemos pensar. Foi através dessa forma de pensamento, desse padrão de pensamento que nós chegamos aonde chegamos ou avançamos para onde nós queremos avançar. Então, me chamou a atenção dentro dessa passagem do Dr. Joe Dispenza que os nossos pensamentos fazem com que nós temos reações físicas para realmente vivermos ou coisas boas ou consequências mal desses mesmos pensamentos que são criados por nós mesmos. Cara, esse cara, ele é vamos dizer, um cientista extraordinário. Então, quando você entende uma pequena mensagem dessa, como eu já entendi, eu começo a olhar para os meus pensamentos e não deixar que a minha mente capte, não deixar que o meu cérebro capte pensamentos que vão atrair consequências para a minha vida que já não me trazem prazer, já não me fazem sentido. E quando eu começo a colocar os meus pensamentos sobre vigilância, eu só penso aquilo que eu quero pensar. É demorado. Eu estou nessa jornada de autoconhecimento aprofundo mesmo, buscando conhecimento, lendo, colocando em prática há 5 anos. Então eu já aprendi bastante. Eu já aprendi aquilo que realmente eu devo pensar, porque cada pensamento é tão automático, tá tão automático os pensamentos, principalmente os negativos, que já estão já fazem parte de nós, do nosso subconsciente, que automaticamente as coisas negativas acontecem na nossa vida e nem precisa mais a pessoa pensar, porque já está automático. Nem precisa você pensar em coisas ruins acontecer com você, porque já está automático na vida das pessoas. Às vezes você diz, meu Deus, por que essas coisas acontecem comigo? Porque você não precisa mais pensar em coisas ruins para acontecer, porque já estão automaticamente, que você nem precisa detectar esses pensamentos, você nem detecta, já aconteceu e se torna fisicamente na sua vida. É o que ele quis dizer aqui. Incrível, incrível ensinamento do Dr. Joe Dispenza. Ele diz assim, a verdade de que seus pensamentos tem consequências tão grandes que podem criar sua realidade. Um pensamento misturado à emoção e o sentimento que atrai essas coisas ruins para você. As pessoas dizem, minha vida não anda, minha vida não dá uma virada. Por quê? Porque são constantemente pensamentos negativos que você anda tendo. A mudança, quando ela começa a acontecer dentro de cada um de nós, ela começa também a acontecer fora. Porque o nosso mundo interior, como eu tenho falado aqui, vou sempre repetir, que é para ficar gravado na mente, no coração das pessoas, é que o nosso mundo interior, o que está acontecendo dentro de nós, revela-se no mundo externo. No mundo externo. É como um espelho. O reflexo do que tem dentro de mim é o reflexo do que vai se concretizar do lado de fora. Só que não é através só de um pensamento, não é só o seu pensamento. Porque as coisas negativas que vêm sobre a nossa vida, elas estão acopladas no corpo como emoções e sentimentos. O nosso corpo, ele é como algo que atrai. A nossa mente é magnética, elétrica, a nossa mente é elétrica e o nosso corpo é magnético. Então, imagina os dois numa só comunhão, mente e corpo. Se você pensa em coisas negativas, sente coisas negativas, acredita que vai acontecer coisas negativas, seu corpo, sua realidade vai ser
da maneira em que você está pensando, da maneira em que você está sentindo, da maneira em que você está se emocionando. Aí você diz assim, mas eu acredito em coisas boas. Mas só acreditar mentalmente, na mente consciente, não atrai, entendeu? Coisas boas, tem que ser... Para atrair coisas boas e coisas ruins, tem que estar mente e corpo. E geralmente está mais como parte de nós, a negatividade de acontecer coisas ruins com a gente, porque o corpo e a mente estão interligados mais profundamente. Por isso que demora coisas ruins, coisas boas a acontecer em sua vida. Porque a negatividade, ela está no corpo como emoção e como sentimento. Você pode pensar coisas grandes, você pode pensar em prosperidade, você pode pensar em riqueza, você pode pensar em saúde aqui. Mas só aqui não dá resultado. Tem que estar os dois juntos. Mente pensa, corpo sente, se emociona e acredita. Porque o nosso corpo é que carrega as sensações. O nosso corpo é que carrega as emoções e os sentimentos. A mente, ela tem a capacidade e a função de te mostrar em visões, na imaginação. Mas quem tem a prioridade e a capacidade de acreditar nisso é o corpo, que tem as sensações para atrair as coisas boas. E é uma tarefa que eu estou estudando, estou me aprofundando para poder realmente ensinar com mais prioridade. Mas você pode já, desde já, começar a selecionar os pensamentos que entram no seu cérebro. Seu cérebro, nosso cérebro, ele é um receptor de pensamentos. Ele é um receptor. Ele recebe os pensamentos. E a partir do momento que a pessoa recebe esses pensamentos, se torna parte de você. Se você repetir, se torna personalidade sua. Então, coloque sobre vigilância seus pensamentos e mude a sua mente. Pense nisso.